Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a meditar um pouquinho no que o Senhor tem para nos falar nessa noite. O tema que eu escolhi é: o céu foi rasgado. Repita comigo. Mais uma vez. Então, nós queremos convidar você nessa noite a ouvir o que a palavra do Senhor tem ao seu coração. Isaías 64, verso 1. Isaías 64, verso 1. Diz assim: ó, se fendesse os céus e descesse, se os montes tremesse na tua presença. Em outras versões diz assim: ó, se rasgasse os céus e descesse. Ó, se rasgasses os céus e descesse. Essa expressão é uma expressão, os céus rasgados, ela fere um pouco os nossos ouvidos. Por quê? Nós rasgamos, nós amassamos coisas que não têm valor. Você tem um pano velho, você tem uma roupa velha, você rasga, você faz um pano de chão, Então, nós rasgamos papel velho, nós rasgamos coisas que não têm utilidade. Aí, quando eu vejo na Bíblia, ó, se rasgasse o céu, ó, se fendesses o céu. Essa é uma oração do profeta Isaías. O profeta Isaías, já caminhando para o final do seu ministério profético, ele faz essa oração, uma oração colocando no seu coração. O desejo aqui é que haja uma intervenção de Deus. Isaías estava vendo como o povo de Israel estava distante do Senhor. Isaías faz essa oração: ó, se rasgasse o céu e descesse aqui. Eu não sei se você, mãe, você, pai, se você que está aqui nessa noite já viveu esse momento em que você diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, faz um milagre, Senhor. Faz um milagre na vida do meu filho, faz um milagre na vida do meu pai. Senhor, faça um milagre. Era isso que Isaías está falando. Isaías está dizendo assim: Senhor, intervenha poderosamente aqui neste lugar. Nessa noite, que o Senhor possa intervir poderosamente em sua casa, que o Senhor possa intervir poderosamente no seu trabalho, na vida da sua família, na vida do seu filho, na vida de toda a sua parentela. Era uma oração clamando a manifestação da glória e do poder de Deus. Era uma oração suplicando uma intervenção do Senhor. O profeta, em nome do povo de Israel, suplica: Senhor, rasga o céu e desce. Repita comigo: Senhor. Ah, não, Isaías não falou assim com essa voz de flamenguista triste, não. O Senhor falou muito mais forte. Vamos lá? Isso, Senhor, rasga o céu e desce. Rasga o céu e desce. O que fica claro é uma oração pelo poder, uma oração pelo povo de Deus, uma oração de poder para que Deus possa intervir poderosamente. Essa oração, no verso 6 do capítulo 64, desse mesmo capítulo, observe, Isaías, ele faz uma confissão ao Senhor. Ele diz assim: todos nós somos como imundos, todos nós somos como trapos de imundícia, como uma folha murcha. Olha o que Isaías está falando, 64, verso 6. Toda a igreja está aqui no Data Show, vamos ler?
profeta estava dizendo assim: eu reconheço o meu pecado, eu sei que o meu pecado tem manchado a tua santidade, eu sei que a minha falta de envolvimento contigo tem ferido os teus ouvidos. E o profeta, ele faz essa oração poderosa. Verso 8, ele diz assim: mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Repita comigo. Mas então ele está dizendo assim: eu sei que eu tenho um pai, e como pai tu vai agir, como pai eu não vou ficar desamparado, como pai o milagre vai acontecer, como pai tu vai me colocar no colo. O profeta estava esperançoso, dizendo: mas agora, Senhor, tu és o nosso pai. E ele disse assim: tu és o nosso pai, mas nós somos como barro. Essa expressão, nós somos como barro, eles entendiam bem, porque tinham muitos oleiros, pessoas que fabricavam os utensílios de barro, tinha aquelas máquinas que trabalhavam. Então, aquele povo entendia bem. Ele estava dizendo assim: Senhor, nós somos barro, ou seja, tu és oleiro, tu vai apertar, tu vai trabalhar essa massa, tu vai fazer de nós o que bem tu entenda. Aí ele diz assim, finalzinho ele diz assim: e todos nós somos obras das tuas mãos. Todos nós vamos ler todo o versículo. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós barro e tu és nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Isaías estava desejando muito a manifestação extraordinária da presença de Deus. Não era suficiente o profeta saber os atributos de Deus: Deus onipresente, está em todo lugar, Deus onisciente, sabe de tudo, Deus onipotente, tem todo o poder, Deus eterno, Ele é eterno, a sua história não tem início, não tem fim. Deus é amoroso, Ele é amor, a sua essência é de amor, a sua essência é de misericórdia, Ele é verdadeiro, Ele tem toda a soberania. Então não era suficiente ele saber os atributos de Deus, ele queria intimidade com Deus, ele queria relacionamento com Deus. Por isso o profeta grita, o profeta está dizendo: Senhor, Senhor, age, abra o céu, rasga o céu e desce. É por isso que o profeta estava com essa angústia no coração. Eu gostaria de destacar 3 aspectos da oração do profeta Isaías. Primeiro, o céu foi rasgado através da oração profética. Toda vez que nós oramos, a Bíblia diz, a história de Deus com o homem sempre foi uma relação diante da ação. O homem age e Deus reage. O homem age e Deus reage. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: Senhor, que tu possas agir. Não, ele vai reagir à tua atitude. Ele vai reagir àquilo que você coloca o seu coração, você toma uma atitude: eu quero me batizar, eu quero mudar a história, eu quero mostrar para a sociedade, para a minha família, que eu agora sou diferente. Então, essa atitudes alegram ao coração de Deus. O Deus, ele vai sempre agir de acordo, ele vai reagir com a nossa atitude, com a nossa ação. A Bíblia diz que, eu disse que a oração sempre foi uma maneira de se comunicar com Deus. A Bíblia fala que Noé, quando sai da arca, eu gosto muito desse texto, a primeira coisa que Noé fez, Gênesis capítulo 8, verso 21, Gênesis 8, 21 diz que Noé sai da arca, e Noé, Deus não havia pedido, Noé, ele faz um altar, e nesse altar, ele faz oferta diante do Senhor. Gênesis 8, 21.
A Bíblia diz que aquilo que Noé fez era como se Deus tivesse sentido o cheiro da oferta do holocausto que Noé estava apresentando. Irmão, se você abrir a sua Bíblia, depois você lê, a partir dessa atitude de Noé, Deus abençoou. Deus disse para Noé que ele não mais iria destruir a terra. Deus disse para Noé que ele seria abençoado. Então, a ação de Noé, com a sua oração, fez com que muitas coisas viessem na reação de Deus. Vamos ler, leia comigo. Gênesis 8, 21. E o Senhor... Então o Senhor está dizendo assim, olha, com essa atitude, Deus não precisava, mas ele ficou tão feliz com o culto que Noé prestou, com a atitude de Noé, que ele disse assim, eu prometo que eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais destruir a terra. E além do mais, sabe o que Deus faz por conta do culto de Noé? Ele disse assim, eu coloco um arco no céu. Toda vez que esse arco aparecer no céu, eu me lembrarei da promessa que eu fiz a você, Noé. Que arco é esse? O arco-íris. Toda vez que você vê o arco-íris é fruto do culto que Noé produziu ao Senhor. Ele diz assim, esse arco é um símbolo de um pacto. A minha esposa está ali. Às vezes ela está em Caxias trabalhando, e eu estou em Itaboraí, mas nós temos uma aliança. Essa aliança, as pessoas olham para o meu dedo e dizem assim, esse homem tem um compromisso com a mulher. As pessoas olham para o dedo dela e dizem assim, essa mulher tem um compromisso com um homem. Mas essa aliança, ela pode sair do dedo, o ladrão pode levar, eu esquecer, ou sim, a aliança pode sair do dedo. Aliança saindo do dedo, acabou o meu compromisso? Não. É símbolo do compromisso. Símbolo do compromisso. Deus está dizendo assim, eu tenho um compromisso. E como símbolo desse compromisso, eu coloco o arco no céu. Daniel foi um homem que abriu os céus através da oração várias vezes. Várias vezes ele clamou, Deus enviou o anjo, fechou a boca de leão, e várias vezes Daniel e seus amigos viveram o sobrenatural. O apóstolo Pedro, Atos capítulo 12, verso 5, diz que Pedro estava preso. O apóstolo Pedro preso, a igreja orava, a igreja do Senhor orava, enquanto Pedro estava ali. Olha ali, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia, imagina se Pedro está no hospital, um exemplo, mas a igreja estava desesperada, e agora ele vai morrer. Imagina se Pedro, deixa para mim por favor, Jonathan. Imagina se Pedro estava numa estrada e sofreu um acidente e a igreja estava desesperada. Não, Pedro estava preso. A igreja, ela usou o mecanismo que o profeta Isaías disse, se rasgasse o céu, se descesse, se a tua presença estivesse aqui. Então, irmãos, a Bíblia diz que com a oração da igreja, não lá na cadeia, o Pedro estava preso, mas a igreja não estava, a oração não estava, o Deus do Pedro não estava, o Deus que a igreja orava não estava, o Pedro estava preso e a igreja orando, as cadeias foram partidas. Dê glória a Deus. Ou seja, o seu filho pode estar onde for, a sua esposa, o seu marido, pessoas com quem você ama, se relaciona, pode estar vivendo o que for, nada
consegue deter o poder da oração. Ore, em vez de reclamar, ore, clame a Deus. O Senhor orienta o profeta a falar com o seu povo. Profeta Jeremias 33, verso 3, clame a mim. Então Deus está dizendo para Jeremias, clame a mim, diga para esse povo me clamar, diga para esse povo orar, diga para esse povo me buscar. Se você fizer isso, vocês conhecerão e verão coisas maravilhosas. Jeremias, conseguiu? Jeremias 33, 3. São vários exemplos, irmãos, de uma conexão com os céus abertos através da oração. Repita comigo, a oração, ela abre os céus. Vamos lá, Jeremias 33, 3. Clama. Ele está dizendo assim, Deus está falando, olha, eu quero te mostrar coisas maravilhosas que você não sabe, mas isso só vai acontecer se você agir, aí eu vou reagir. Deus está dizendo assim, eu vou reagir o seu clamor, clame a mim, que eu vou reagir o seu clamor. A oração conecta a fraqueza humana com o poder de Deus. A fraqueza humana, ela é conectada com o poder de Deus. Pela oração, nós ligamos aqui na terra, ligamos no céu. O altar da terra é ligado no altar do céu. Quando a igreja ora, irmãos, a igreja ora, os céus se movem, o inferno estremece, treme e coisas extraordinárias acontecem. Isaías não pediu prosperidade, saúde, coisas terrenas. Ele pediu ao Senhor, Senhor, eu quero mais da tua presença. Senhor, eu quero te sentir. Segundo lugar, o céu foi rasgado por uma demonstração de amor. Mateus capítulo 4, verso 16, diz assim, Mateus 4, 16, o povo que andava em trevas viu, uma grande luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Toda a igreja. O céu rasgado significa que agora, aquele que estava em trevas, aquele que estava sem esperança, agora ele pode ter esperança. Os evangelistas, os evangelhos reproduziram o que o próprio Isaías, no capítulo 9, verso 2, ele anunciava. Ele anunciava a demonstração do amor de Deus, trazendo salvação ao homem. Nessa noite, nós queremos convidar você a não desanimar de clamar, não desanimar de orar. Ore a Deus, peça ao Senhor pela intervenção sobrenatural na sua casa, na sua família, na sua vida, nos seus negócios. Creia no poder da oração. Creia que o Senhor pode fazer algo maravilhoso. A Bíblia diz que a luz veio para repreender as trevas. O Senhor trouxe luz para repreender. Deus, o verso 3 diz assim, desse livro de Isaías, capítulo 9, ele diz assim, que Deus daria alegria ao seu povo. Então o profeta Isaías, antes de Jesus nascer, ele diz que, anunciava que a salvação viria o homem, que a luz iria repreender a sombra das trevas, e no verso 3 ele diz assim, que Deus daria alegria ao seu povo, alegria ao seu povo. O Senhor tem um desejo muito grande de te dar alegria. Não é da vontade de Deus que você fique triste, não é da vontade de Deus que você fique pesaroso.
O texto, esse livro de Isaías diz, não só o verso 3, mas agora o verso 4, que diz assim: os opressores, aquele que oprime, aquele que te aperta, serão vencidos. Por último, diz o verso 7 do capítulo 9 de Isaías, que a paz seria sem fim. Repita comigo: paz sem fim. Então, por que a paz está terminando no seu coração? Tenha paz. Jesus nasceu, o céu foi rasgado para que nós tivéssemos paz. Terceiro e último lugar, o céu foi rasgado para que Deus habitasse no meio do seu povo. João capítulo... Jonas, você como colocar? João capítulo 9, 12 e 14, diz que os céus haviam sido rasgados. O que era abstrato agora se tornou concreto. João 1, verso 12 e 14 diz que Deus, ele se apresenta ao seu povo. Deus se manifesta ao seu povo. A Bíblia fala que Moisés, ele perguntou a Deus: Senhor, quando o povo perguntar, qual a sua identidade? Aí Deus fala para Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Quando me perguntarem qual o nome do teu Deus, você vai dizer assim: eu sou, me mandou. O eu sou, eu estou aqui representando o eu sou. Qual é o nome? Eu sou. Deus é. Qual é o nome de Deus? Ele é. Agora, leamos João capítulo 1, 12 e 14. Toda a igreja, vai lá. Moisés não sabia o que nós sabemos, que o Verbo se fez carne e habitou, ele está aqui morando agora. No passado a pessoa tinha que ir numa igreja, a pessoa tinha que ir em determinado local, a pessoa tinha que ir em um ambiente físico, mas não, agora Deus quer habitar no nosso coração, Ele quer habitar dentro de você, Ele quer estar contigo 24 horas do seu dia. O Verbo se fez carne e habitou em nós. Verbo é palavra, a palavra que eu prego, a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra que é Jesus. Jesus diz: eu sou a palavra quer habitar em nós. Por que endureceu o coração? Permita que a palavra entre em você. Êxodo capítulo 3, verso 14, a Bíblia diz que, João 8, verso 58, Jesus, ele vai usar a palavra que o Pai tinha dito a Moisés. Em João 8, verso 58, Jesus diz assim, falaram: mas quem és tu? E Jesus diz assim: eu sou. Antes que Abraão existia, eu sou. Então ele está dizendo assim: eu sou. Não tem discussão. Por isso que João declara que a palavra tornou forma, tornou vida. O Verbo se fez carne e habitou em nós. Jesus falou para a mulher samaritana, dizendo assim: olha, mulher, você não sabe quem está falando contigo, mas quem fala contigo é aquele que pode te dar vida. Eu sou o Messias, eu sou aquele que fala contigo. Fique de pé para fingir que está acabando. Fique de pé, por favor. Queria, Jonas, 3 versículos, por favor. Primeiro, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Depois 1 Coríntios 19. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Eu quero ler com a igreja esses versículos. 16 e 17. Toda a igreja. Não sabeis que sois... Primeiro Coríntios 6, 19 a 20, Deus habita em nós, Deus quer habitar no teu coração. Aonde que Deus habita? Ele habita
no nosso coração, se nós permitirmos. 1 Coríntios 6, 19 e 20, vamos lá. Amém. E por último, João 14, 23. João 14, 23. Nessa noite, eu preguei sobre o texto de Isaías 64. Olha, ó, se o céu se rasgasse e tu descesse. Quando Isaías escreveu isso, Jesus não tinha vindo. O céu não havia sido rasgado. Mas através desse texto, eu quero dizer para vocês que o céu já se rasgou, Jesus já está no nosso meio, Jesus está aqui nessa noite, Jesus quer habitar no teu coração. Vamos lá, João 14, 23, toda a igreja. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nele estarei, e ficaremos nele morar. Jesus está deixando claro que Ele quer morar no nosso coração. Ele não quer que a angústia more no seu coração, Ele não quer que o desespero more no seu coração, mas quem quer morar no seu coração é Jesus. Dê a oportunidade, permita que Ele habite no seu coração. Mas a Bíblia diz que o diabo ele vem arrombando a porta, ele entra de qualquer jeito, ele não pede licença, mas a Bíblia fala que Jesus, ele não faz dessa maneira, ele bate, ele diz assim: estou à porta e bato, se você abrir eu entro. Ele só entra no meu coração, no teu coração, se você permitir. Ninguém aqui desceu as águas hoje, obrigado. Pastor Heitor não fez nenhuma lavagem cerebral nas adolescentes, nem pastor Ramos, nem nenhum dos pastores dessa casa. O que nós queremos deixar é que é por amor. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o Pai amará, e nós faremos morada no seu coração. Sabe o que está acontecendo contigo? Você precisa de Jesus no teu coração. Você não precisa de uma igreja batista, você não precisa de uma igreja católica, você não precisa de uma igreja presbiteriana, você não precisa de nenhuma religião, você precisa de Jesus no teu coração. Só Jesus. Igreja nenhuma pode dar o que Jesus dá. Só Jesus no nosso coração. Ele diz: se você me ama, meu Pai te amará. É uma reciprocidade. Temos pregado aqui desde o início do ano. Se você ama, o Pai te honrará. Se você honra, o Pai honrará. Se você ama, o Senhor já te ama antes mesmo de você o amá-lo. Nessa noite, pediu Jonas, o Ministério de Louvor vai... Não sei se vocês têm um louvor já separado. Nós vamos estar adorando ao Senhor. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. Você que está aqui. Permita que Jesus entre no seu coração nessa noite. Permita que a palavra habite dentro de você. Permita que a palavra se torne vida em você. Se você que está aqui, se um dia você teve a alegria que esses irmãos tiveram de chorar, de ser batizado, e agora algum problema aconteceu, um pastor usou uma palavra inapropriada, alguém te magoou dentro de uma igreja, e você está fazendo com que Jesus pague a conta, está errado. Está errado. O homem falha, o pastor erra, a igreja falha, o padre falha, todos falhamos, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, ela não falha, ela é verdade, ela é real. Jesus quer te abençoar, mas Ele só faz isso se você permitir que entre no seu coração. Ele deseja te salvar nessa noite.